Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Tome assento, queridos irmãos. Abra a Bíblia Sagrada no livro de 2 Samuel. Osiel, pega para mim assim. 2 Samuel, capítulo 6, verso de número 20. Apenas um verso daqueles que a gente vai extrair e não vai voltar mais para ele. Ok? 2 Samuel 6, 20 diz: Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e ele disse: Que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como se sem pejo se descobre um vadio qualquer. O texto nos diz que Davi passou adorando o Senhor no templo, lugar público, da adoração pública, e depois ele volta para ter um momento pessoal, íntimo, com a sua família, para abençoar a sua casa, para, depois de estar diante do altar na igreja, ele erigir um altar também na sua família. E acontece essa cena. Só apenas ler esse texto, porque a gente vai ler muita coisa hoje de forma esporádica. Como vocês estão sabendo já de antemão, nosso tema será culto doméstico, culto familiar, o dever esquecido. Um dever negligenciado. Então, eu gostaria, de título de introdução, apenas falar para vocês que o culto doméstico, o culto familiar, é um dos melhores mecanismos para discipular os nossos filhos. É uma das melhores maneiras de nós treinar os nossos garotos e as nossas garotas no santo temor do Senhor. É uma ferramenta muito poderosa no discipulado dos filhos, uma vez que temos o dever, a missão de guiar os nossos filhos no caminho do Senhor. Valdir Bolcan, no livro Famílias Guiadas pela Fé, ele diz assim: enviar jovens para o mundo sem uma cosmovisão bíblica é como enviar um atleta para o campo sem uma estratégia. No entanto, poucos pais cristãos sequer possuem uma cosmovisão bíblica para transmitir aos seus filhos. Que tragédia. E eu tirei esses dados sobre os nossos filhos, nossas filhas, os nossos meninos, as nossas meninas, do livro Famílias Guiadas pela Fé, onde ele inicia-se na introdução uma série de estatísticas alarmante, preocupante, que eu gostaria de dar apenas de título de introdução sobre a importância e o dever e a tarefa de nós termos regularmente momentos com os nossos filhos, com nossas esposas de adoração ao Senhor. De acordo com pesquisadores, 70% a 80% dos adolescentes cristãos, eles deixam a igreja no segundo ano da faculdade. Eles abandonam a fé. 70 a 80% dos jovens e dos adolescentes, muitos abandonam a fé no ensino médio, porque não são treinados, não são equipados, não são ensinados em casa pelo pai e pela mãe. 8 em cada 10 filhos de crentes permanecem na fé após saírem de casa. Perdão, 2 a cada 10. 2 em cada 10 jovens abandonam a fé ao saírem de casa. Alguma coisa está extremamente errada. O pesquisador George Barna, ele descobriu que 85% dos adolescentes nascidos de novo não acreditam em verdades absolutas. Mais de 60% deles concordam
com a afirmativa que não se pode saber com certeza, exceto as coisas que você experimenta na própria vida. Christian Smith, um pesquisador da Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, fez uma pesquisa que constatou a razão da ambiguidade, da inconstância religiosa entre os jovens e os adolescentes de sua religião. E ele diz que as razões pelas quais os jovens têm uma religiosidade ambígua, frágil, vulnerável, se dá pela falta de tempo, grave isso, falta de tempo e a falta de dedicação a assuntos espirituais quando comparado a outras atividades. Nos Estados Unidos, o que mais está em volta, o que é mais importante para eles é o beisebol. Então, as escolas públicas, as escolas particulares, têm isso em alta conta, de tal maneira que se tu é um bom jogador de beisebol ou de basquetebol, você agrega resultados para você ingressar na faculdade. As famílias têm como hobby treinar os seus filhos. Você vê os filmes americanos, sempre tem um treinador e todos os meninos, os garotos, eles são imersos nessa cultura de aprender a conviver em equipe, a treinar-se para futuramente, quem sabe, ser um jogador de beisebol ou de basquete. Pasmem, pais investem milhões nisso e muitos deixam nas férias de ir no dia do Senhor na igreja para levar os seus filhos aonde o time está jogando. A igreja não é importante. O culto ao Senhor no domingo não é importante. O pai já está ensinando no estilo de vida. Depois, quando ele chega na vida adulta, abandonar o culto, abandonar a igreja é muito simples para esse menino, porque o pai está ensinando isso desde o começo. Então, não há tempo, não há dedicação para as coisas espirituais quando comparadas a outras atividades, esportes, lazer, férias. Gastamos mais tempo com essas coisas do que abrindo a Bíblia Sagrada e ensinando a nossa família o temor do Senhor. É no lar que a nossa vida espiritual prospera ou fracassa, diziam os puritanos. É na casa, é no lar que a nossa vida espiritual prospera ou fracassa. Ser útil na igreja está intimamente ligado a ser piedoso em casa. Eu vou repetir isso. Ser útil na igreja está extremamente ligado em ser piedoso no recinto do seu lar, da sua casa. A santidade em público é totalmente dependente da santidade na vida privada, na vida doméstica, na vida da casa. Além do próprio Deus, ninguém vê com mais clareza o nosso verdadeiro caráter do que nossa esposa e filhos. É no lar que a nossa vida espiritual prospera ou fracassa. Eu vou dar uma série de citações aqui para vocês, os pais da igreja, alguns puritanos, alguns teólogos, sobre a importância da religião no lar. Então, eu gostaria que você prestasse bastante atenção antes de nós folhearmos, propriamente dito, as Escrituras Sagradas. Algumas citações importantes sobre o valor, a preciosidade, a relevância e a importância da religião no dia a dia, em família e em casa. Richard Baxter, ele diz assim: as famílias cristãs devem ser as principais preservadoras do interesse pela verdadeira religião neste mundo. Os crentes devem ser os principais preservadores do interesse pela verdadeira religião, diz Richard Baxter. J.E.M. Manson, um puritano, diz assim: um lar sem culto doméstico não tem alicerce e nem teto. Uma família que não cultiva hábitos religiosos de ler a Bíblia, orar a Deus, cantar louvores a Deus diariamente,
é um lar sem teto, sem firmamento, sem fundamento, sem alicerce. Thomas Manton, outro puritano, acerca da vida religiosa em família, ele escreve o seguinte: a religião surgiu primeiramente nas famílias, e ali o diabo procura esmagá-la. As famílias dos patriarcas eram todas a igreja que Deus tinha no mundo por algum tempo. E suponho que por isso, quando Caim saiu da família de Adão, a Bíblia diz que ele saiu da presença do Senhor, porque cada família era uma pequena igreja. Quando Caim é expulso da família, está escrito, e ele saiu da presença do Senhor, porque cada pai era um profeta, era um rei e era um sacerdote. Outra citação importante é de Oliver Hayward. Ele diz o seguinte: assim como o santo Jacó, o famoso patriarca, foi um profeta para instruir a família na religião verdadeira e um rei para governá-la em nome de Deus, da mesma maneira, o homem piedoso que representa a família como sacerdote do lar deve erguer um altar e oferecer sacrifícios de adoração junto à sua casa, junto à sua família, junto à sua esposa e junto aos seus filhos. Manson, novamente citando ele, vai dizer, ainda falando sobre a importância do culto doméstico, da adoração em família, diz: se a sua casa for também a casa de Cristo, ali será um lugar de comunhão com Ele. Não importa o que você tem em casa, se não tiver Cristo, não tem o que a sua família precisa para ser feliz. Como tenho dito sempre, uma casa sem Cristo é uma hospedagem de Satanás, de maneira que é menos perigoso ver uma casa sem teto do que uma casa sem Cristo. Se sua casa for também a casa de Cristo, ali será um lugar de comunhão com Ele. Não importa o que você tem em casa, não me interessa o carro que tu tem na garagem, não me importa a marca do tênis, da calça que teus filhos vestem, pode ser de grife, pode ser o melhor, mas se Cristo não é cultuado, se Cristo não está sendo adorado, servido na sua casa, você não tem o que é necessário para ser feliz. Uma casa sem Cristo é uma hospedagem de Satanás, de maneira que é menos perigoso viver numa casa sem teto do que uma casa sem Cristo. Robert Murray McCheyne, ele diz, eu botei na igreja, chegou a doer a espinha quando eu escrevi isso. Robert Murray McCheyne diz assim: a marca registrada de um hipócrita é ser cristão em todos os lugares, menos na sua própria casa. A insígnia, a marca indelével de um hipócrita, de um homem fingido, de um falsário, de um falso crente, é ele exibir piedade, santidade em tudo que é lugar, mas não no seio da sua família, com sua mulher e com seus filhos. Um pai da igreja chamado Boca de Ouro, João Crisóstomo, santo homem de Deus, ele diz: cada casa deveria ser uma igreja e cada chefe de família deveria ser um pastor, lembrando-se que deve prestar contas por cada um dos seus filhos. João Crisóstomo. Cada casa deveria ser uma pequena igreja. Cada homem, cada marido, cada esposo, cada pai deveria ser um pastor. Deveria ser alguém que está treinando os seus filhos. E o Crisóstomo vai dizer: prestaremos conta da alma dos nossos filhos e de nossas filhas. J. Packer, recente, um dos homens de Deus que morreu faz 4, 5 anos, né? Diz o seguinte: quando o nosso bom Deus quer avivar uma nação, quando Ele quer avivar uma nação, um povo ou uma igreja, Ele começa fazendo isso por meio das famílias.
E por último lugar, última citação para vocês notarem a importância de cada um de nós fazer do nosso lar uma pequena igreja e adorarmos ao Senhor todos os dias em família. Citando William Parkins, ele diz o seguinte: a família que não faz culto doméstico é como os porcos que engolem avidamente a comida, mas jamais olham para as mãos que as trouxeram para eles. Um pai de família, um homem de coragem, um homem de honra, um homem piedoso, que não pastoreia a sua casa, que não adora o Senhor em família. O William Parkes fala sobre isso: a família que não faz culto doméstico é como os porcos que engolem avidamente a comida, mas jamais pensam e ponderam: quem é que deu o pão nosso de cada dia sobre a nossa mesa? Os puritanos são extremamente radicais sobre o culto doméstico. Todos os dias, os puritanos, eles adoravam a Deus em 2 cultos, um pela manhã e um pela noite. O primeiro dever de um pai puritano era chamar a sua família, agradecer pela noite de descanso, agradecer pelo alimento, pedir a proteção durante o dia e pedir a graça do Senhor para as atividades que vai ser iniciada e feita. E antes de dormir, um pai puritano chamava a sua esposa, chamava os seus filhos e filhas e ia a Deus de oração, pedia perdão ao Senhor por todos os pecados que vinham cometidos no dia, agradeciam pela graça, pela proteção e pela vida, e pediam a graça de Deus para que eles pudessem repousar e descansar seguros. Pena que nós não estamos mais vivendo na época puritana. Pena. Mas, no mínimo, alguns minutinhos eu quero pedir a Deus, e eu estou orando ao Espírito Santo que marque essa reunião de homens essa noite. Que essa noite seja um divisor em nossas vidas com relação a esse dever. E eu vou provar para vocês que é um dever. Eu vou falar para vocês que é uma obrigação do Filho de Deus. Todos os dias, adorar o Senhor em família. Portanto, eu quero começar então a falar sobre os fundamentos bíblicos da adoração familiar e de um culto doméstico. Qual é a primeira base bíblica? Qual é o primeiro fundamento teológico para que a igreja faça, os membros da igreja façam cultos diários, domésticos diários à Santíssima Trindade? O primeiro fundamento é a soberania de Deus. Se você quer escrever, escreva, porque a sua mente vai esquecer, sua carne vai lutar contra essa verdade, e os demônios vão querer roubar a palavra de Deus do teu coração. É isso que a parábola diz: o semeador saiu a semear, mas o diabo quer tirar sementes do coração. Então grave aí para você jamais esquecer. Coloque no seu celular aí anotações, se necessário for. Mas para que você nunca esqueça as bases do culto doméstico, da adoração em família. O primeiro fundamento bíblico para o culto doméstico, então, é a soberania de Deus. O direito de Deus ser adorado pela nossa casa está, em primeiro lugar, na sua soberania. E na sua soberania em cada família. Uma vez que Deus é o instituidor de todas as famílias, uma vez que Deus é o proprietário de todas as famílias, uma vez que Ele é o Senhor e regente de todas as famílias, uma vez que Deus é o benfeitor, Ele é aquele que faz bem, é aquele que dá todas as graças, saúde, riqueza, prosperidade, paz, alegria, satisfação, contentamento. E Yahvé é o benfeitor das famílias. Como diz Gênesis capítulo 2, verso 21 ao 24, Ele cria Adão, Ele cria Eva, Ele faz eles fecundos, Ele os multiplica. Deus é o Criador, Ele é o Senhor da família. Primeiro argumento bíblico para se ter adoração na família é a soberania dEle, bendito seja o nome do Senhor. O direito de Deus ser adorado pela nossa casa está, então, em primeiro lugar, fundamentado em sua soberania sobre cada família. Nós pertencemos a Ele. É mais do que lógico, é mais do que coerente, é mais do que certo tributarmos a nosso Deus, que nos fez e que nos fez
A Bíblia diz que aquele que encontra uma esposa encontrou a benevolência do Senhor. É mais do que natural, é mais do que coerente nós adorarmos a Deus na beleza da sua santidade. Por causa da sua soberania. Em segundo lugar, porque se deve ter culto domésticos e adorar o Senhor diariamente. Em primeiro lugar, por causa da soberania. Ele é o Senhor das famílias. Ele é o Rei das famílias. Ele é o benfeitor das famílias. Criador das famílias. Mais do que justo que essas famílias o adorem na beleza da sua santidade. Segunda razão, segundo fundamento de todo o dever em os homens da igreja liderarem suas famílias no culto, é a glória de Deus. É a glória de Deus. O profeta Isaías nos diz que Deus nos criou para Ele, para a sua glória e para o seu louvor. É daí que o Catecismo de Westminster pergunta: qual é o fim principal de todo homem? Glorificar a Deus e alegrar-se nele eternamente. O propósito dos homens é glorificar a Deus e alegrar-se nele eternamente. Então nós devemos cultuar ao Senhor, prestar culto a Ele diariamente, porque as famílias devem viver para a glória de Deus. Nossa família deve viver para o louvor da glória do Senhor. A nossa família não serve a mamon, a nossa família não serve ao status quo, a nossa família não serve ao sonho americano de se aposentar com os 45 anos, ter uma conta gorda e comprar um sítio e pescar lá num riachinho que a gente coloca nele e fica feliz para sempre. As famílias devem viver para a glória de Deus. As famílias devem glorificar a Deus da forma que vivem. Terceiro fundamento do culto doméstico é o padrão das Escrituras. É o padrão das Escrituras a adoração em família. Abra rapidamente Gênesis capítulo 18, verso de número 19. Gênesis 18, 19, diz assim a palavra do Senhor: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Verso 19: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, a fim de guardarem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Deus escolheu Abraão a fim de que ele ordene a sua família para buscar a Yahvé, para adorar a Yahvé, para que os seus filhos e os filhos dos seus filhos invoquem ao Senhor. É o padrão das Escrituras Sagradas, a adoração em família. Olha que diz a Bíblia Sagrada em Gênesis 35, 2 e 3. Gênesis 35, acerca do patriarca Jacó. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú teu irmão. Verso 2 e 3 diz assim, do capítulo 35. Então disse Jacó à sua família e a todos que com eles estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos, mudai as vossas vestes, levantemo-nos, subamos a Betel, farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho para onde ou por onde eu andei. Jacó chama as suas mulheres, seus filhos, seus servos e convida-os a Betel, e ele erege um altar, ele faz o altar e invoca ao Deus dos céus. É o padrão das Escrituras que se adore em família. Olha que diz Jó, capítulo 1, versos 4 e 5. Jó,
capítulo 1, versos 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor. Ouçam, por favor. Seus filhos iam às casas uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, comerem e beberem com eles. Decorrido o turno dos dias dos seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuadamente. Jó chamava os seus filhos e adorava o Senhor, invocava o Senhor. Os patriarcas no Antigo Testamento, eles praticavam este culto em família, é o padrão das Escrituras Sagradas. Nós vimos aqui, eu não vou repetir para vocês, em 2 Samuel 6:20, Davi, depois de adorar o Senhor no tabernáculo, depois de Davi adorar o Senhor, bendizendo ao Senhor, ele vai para a sua casa para abençoar, para orar, para invocar a Deus na sua família. O que nós poderíamos dizer de Josué? Josué capítulo 24, versos de número 14 ao 15. Ele olha para a nação de Israel dizendo: olha, se Baal é Deus, seguiu. Mas se Javá é Deus, seguiu. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu poderia ir para o Novo Testamento, você pode ver Cornélio, capítulo 10 de Atos, verso 2. Ele convoca a sua família toda para ouvir o sermão do apóstolo Pedro. Eu poderia falar do carcereiro, que quando o evangelho chega, ele é chamado e convocado ao arrependimento. O que eu posso fazer? Crê e será salvo tu e a tua casa. E ele dá um banquete na casa dele, convidando aos apóstolos a estarem ali. É o padrão das Escrituras Sagradas, que se invoque junto com os seus filhos e com a sua esposa, se adore a Deus em família, que haja na nossa casa um espaço para Deus, um altar para o Senhor, um lugar de culto, que a nossa casa seja um ambiente de culto, que a nossa vida em família seja atos litúrgicos de adoração ao nosso Deus único e verdadeiro. Quarto fundamento, onde nós podemos fundamentar a adoração em família, é o mandamento de orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo diz: orar sem cessar. Adorar em família é uma forma de cumprirmos este mandamento. Orarmos de forma ininterrupta. Se eu tenho que orar em todo momento, não é só na igreja que se ora. Não é só com os irmãos da fé que ora. Eu devo orar com a esposa, eu devo orar com os filhos, eu devo orar como família. Um quarto fundamento teológico, bíblico, que prova que devemos ter culto doméstico, é o mandamento de orarmos sem cessar. Alguém olhou para mim e disse: eu oro 3 horas, ora pouco. Alguém olhou para mim: pastor, esse homem é o apóstolo da oração, ele ora 7 horas sem cessar. Eu olhei para ele: esse homem ora pouco. A Bíblia diz que devemos orar sem cessar. Praticar a adoração doméstica, o culto doméstico, é uma das maneiras de cumprirmos este mandamento, de orarmos em todo tempo, de invocarmos ao nosso Deus em todo momento. Em quinto lugar, quinto fundamento teológico e bíblico, em 1 Timóteo 2,8 diz que nós devemos orar em todo tempo e em todo lugar, levantando as mãos santas sem ira e sem animosidade. Em todo tempo e em todo lugar. Santos de Deus, nós precisamos compreender que Deus deve ser invocado na igreja, sim, senhoras, senhores, sim, irmãos piedosos. Deus deve ser adorado no domingo, sim, deve ser adorado no culto de oração, sim, mas não só aqui. Em todo o lugar e em todo o tempo Ele deve ser invocado. Nós devemos convocar as nossas esposas, os nossos filhos e adorar o Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Eu poderia mencionar muitos outros textos, como o Salmo de número 22, 27 e 28, Salmo 66 e verso 4, o dever de se adorar a Deus. Todos devem adorar a Deus.
Todos, indistintamente, nossos familiares devem adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Eu tenho mais coisas para falar, vou ficar por aqui. Por causa da soberania de Deus, por causa da glória de Deus, pelo padrão das Escrituras Sagradas, é que cada família seja um altar onde Deus é adorado. Não é o entretenimento, não é a sexualidade, não é a promiscuidade, não é a murmuração. Deus deve ser o Senhor de nossa casa e da nossa família. É o padrão das Escrituras Sagradas. É o mandamento, cumprimos o mandamento de orar sem cessar. Cumprimos os mandamentos, orar em todo tempo e em todo lugar, de Timóteo 2,8, 1 Timóteo 2,8. Mas eu queria mais adiante. Esses são apenas alguns fundamentos teológicos para se praticar o culto e a adoração em família. Segundo, a terceira coisa importante aqui que eu gostaria de falar, a primeira foi a introdução das situações, aqui agora os fundamentos do culto familiar. Agora o terceiro tópico que eu queria falar com você sobre o culto doméstico, sobre esse dever esquecido, esse dever negligenciado, é a necessidade fundamental para o culto ser realizado. Qual é a necessidade fundamental? Qual é a necessidade principal para se ter sucesso no culto em família? A necessidade fundamental para o sucesso na realização do culto doméstico é o local e a hora. É necessário que a gente estabeleça um local, esse local esteja organizado. Vamos organizar esse lugar, quando eu chegar do serviço ou antes do serviço, esse lugar tem que estar pronto, separado para a adoração do nosso Deus. Um lugar que nós vamos nos encontrar como família, tem que estar reservado. Que saudade do tempo que os cristãos, quando fabricavam suas casas, eles separavam um lugar de culto, de adoração, um lugar para oração, e se faziam um lugar para hospedar os missionários, os homens de Deus. Se projetava a casa, fisicamente falando, de maneira que Deus seja honrado e glorificado. Hoje os cristãos recebem uns aos outros até na porta, para o cara nem chegar na casa, esquecendo que os cristãos devem ser hospitaleiros. Deixa parênteses sobre hospitalidade essa noite. A necessidade fundamental para a realização do culto, no sucesso da realização do culto, são duas. Número 1, o local onde vai ser feito em casa. Na sala, no quarto, na cozinha, um lugar que seja bom, toda a família possa ficar de forma confortável, adequada, de forma salubre para Deus ser adorado. Meu pai não era nem crente. Ele dizia, esse lugar é muito sujo, tem uns demônios agindo ali. Não vai adorar Deus numa casa toda suja, toda desorganizada. Deus é um Deus de ordem. Isso é o virtude aqui agora. Um local adequado. Segunda questão importante e fundamental para ter sucesso na realização é a hora. Estabeleça uma hora para isso. Coloque na sua agenda diária, de forma sine qua non, de forma fundamental. Não me interessa, chuva, caminhonete, carivete. Essa é a hora de nós... mas o vizinho precisa... Não, nós vamos adorar o Senhor agora. O vizinho chegou, ele entra aqui e adora Jesus conosco. Estabeleça um horário religiosamente para que você e a sua mulher se encontrem com o Senhor. E se você tiver filhos, que seus filhos se encontrem ao Senhor com vocês. Um lugar adequado e uma hora adequada. Esse é o terceiro tópico. A necessidade fundamental para o sucesso na realização do culto doméstico, local e hora. É simples assim. É uma coisa aqui, estou pedindo algo extraordinário. Local e hora. Cara, se tu não consegue tirar 20 minutos do teu dia de 24 horas para adorar a Deus com a tua mulher, com a tua esposa. Meu Deus. Isso é difícil. Isso é legalismo, isso é religiosidade. Aí tem hora para maratonar série, tem hora para ficar adorando o Grêmio, para adorar o Internacional. Fica ali, briga com os amigos, faz chacota, deixa de vir no culto, peca contra o Senhor, porque isso virou um diabo no teu coração. Eu não respeito homens da igreja que gostam de esporte, mas não têm força e capacidade para dobrar os seus joelhos em casa, abrir a Bíblia em casa. Eu não respeito você, o céu não respeita você. Que Deus tenha misericórdia dos teus filhos e das tuas filhas.
Os puritanos têm um ditado assustador. Quando um pai de família não faz culto doméstico, Satanás está ninando a tua casa. Tu não consegue despertar, meu irmão. Tu não consegue despertar e achar 20 minutos no teu dia para dizer: Senhor, muito obrigado. Obrigado pela vida, por essa mulher, por esses filhos, pelo pão, pela veste, pelo trabalho. Muito obrigado, Senhor. Abrir a Bíblia Sagrada, ler um salmo que seja, um provérbios por dia que seja. E eu sei que vai rasgar o nosso coração. Outro dia eu estava num lugar comendo com minha esposa, a gente não, foi a minha parte. Soltamos umas farpas, não controlei muito as minhas palavras. E no outro dia, caiu no provérbio sobre a língua, assim, né? O Ezequiel estava junto e daí ficou aquele climão, assim. Eu pedi perdão para eles e eu chorei, porque eu não prego a Bíblia, eu leio a Bíblia apenas para os outros, eu prego a Bíblia contra mim. E quando você convida a sua mulher e seus filhos para ler a palavra, é literalmente a Bíblia uma espada que vai cortar o nosso coração, vai machucar, vai ferir, mas vai nos transformar para a glória do nome do Senhor Jesus. No culto doméstico eu imponho as mãos sobre Ezequiel e sobre a Daniela. A Kézia foi embora, mas eu impunho as mãos sobre a Kézia também. Sempre foi assim lá em casa. Isso nos policia, isso nos santifica. Mulher nenhuma vai deixar que um lacaio, mundano, ímpio, coloque a mão sobre ela e seus filhos, se não tem poder na vida. Ah, queridos irmãos, você precisa estabelecer lugar e hora. Definir hoje, acabou. Tal dia, tal hora, vai ser um momento que nós vamos buscar o Senhor. Quarto aspecto. Qual é o segredo para o negócio funcionar? Qual é o segredo verdadeiro para que haja êxito no culto doméstico? O segredo do culto doméstico está justamente na sua direção, na sua liderança. O culto doméstico deve ser dirigido por alguém que mantenha comunhão com Deus, que estude a Bíblia e cujo objetivo seja o de levar toda a família a fazer o mesmo. Eu acho que aqui está o problema. Só consegue liderar o culto doméstico pessoas que têm comunhão com Deus. Pessoas que anelam ter comunhão com o Senhor. E não apenas querem Deus para si. Eles querem Deus para a esposa. Eles querem Deus para os filhos. Aqui que está o segredo. Como eu faço para ter realizar, cumprir o dever de homem, de sacerdote, pastor, rei de casa? Você precisa amar a glória de Deus. Você deve amar, ter comunhão com o Senhor. E todos que desejam verdadeiramente ter comunhão com o Senhor, eles naturalmente querão compartilhar esse Deus e esta comunhão com a mulher e com os filhos. E vão dizer: vamos invocar o nome do Senhor. As novelas não serão o Senhor e a senhora dessa casa. A televisão não será o Deus dessa casa. Os passatempos de esporte, lazer e desperdício de tempo não nos escravizarão. O trabalho não é o nosso Deus. A família não é o nosso Deus. E Yahvé é o nosso Deus. Vamos buscar comunhão com Ele. O segredo é esse. A direção do culto. Aquele que dirige deve ter uma alma piedosa. E fique tranquilo, se você veio aqui meio sujinho, meio ímpio, o fogo do Espírito está entre nós essa noite. Nós vamos orar daqui a pouquinho, nós vamos invocar a graça de Deus. Vai ser um tempo de você pedir perdão ao Senhor. Se você está distante de Deus, mesmo estando na comunhão da igreja, se você está distante de Deus, tomando ceia, aleluia, o Senhor vai te pegar hoje aqui, homem, no nome de Jesus. Em quinto lugar, eu gostaria de dar a vocês um modelo de culto familiar. Como fazer o culto, como fazer esse momento de adoração em que Deus será invocado na minha casa, com a minha família, pastor. Isso aqui está no nosso livro de membros que nunca foi produzido. Me engano. Ele foi produzido, ele não foi imprimido, ele não foi impresso ainda, ok? Mas ele existe. E é bem bonito, e é bem bacana.
Alguns modelos, então, algum modelo de culto familiar para vocês aí. A Bíblia nos convoca a fazer 4 coisas diariamente em família: ler a Bíblia, falar sobre a Bíblia, orar e cantar louvores a Deus. São 4 coisas que a Bíblia nos convoca a fazermos como família: ler a palavra de Deus, conversar sobre a palavra de Deus, onde o líder da casa, o pai de família, vai falar sobre o entendimento, sobre o que aprendeu, o que sabe sobre aquele texto. Se não sabe, vai pesquisar, vai estudar. Você tem a obrigação de ensinar a tua mulher e teus filhos. Falar sobre a Bíblia, orar ao Senhor e cantar louvores a Deus. Vamos cantar isso. Lá em casa, eu quero ser aqui o padrão, só vocês terem uma noção de como funciona. Pode ser algo muito dinâmico, cada um faz o seu estilo, a sua maneira, mas lá em casa é assim, a gente lê um capítulo da Bíblia Sagrada, fora a leitura anual. A gente lê no culto doméstico um capítulo, porque eu comentar 3 capítulos vai dar muito tempo, então eu leio um capítulo e eu comento um capítulo. E já tem que correr quanto tempo? A gente ora ao Senhor. Eu leio a Bíblia, comento o texto da Bíblia, e a gente ora ao Senhor, e a gente canta 2 hinos da harpa. É religião, a harpa lá funciona, que é uma maravilha. É difícil, não tem tom direito, a gente não canta meio ruim, mas de vez em quando Deus manda uns lá e aqui chegou um músico e vai cantar com a gente. É assim, simples. 20, 30 minutos e é uma bênção. É assim que funciona em casa. Às vezes, como nós lemos a Bíblia diariamente e lemos anualmente, às vezes eu não leio a Bíblia no meu culto, às vezes eu leio um livro, propriamente dito. E quando eu terminar agora essa leitura que eu estou fazendo da Bíblia Sagrada, de um livro específico, eu quero ler no meu culto doméstico a doutrina da providência de John Piper. Eu olho para aquele livro roxo lá e disse, a gente tem que ler junto em família isso aqui. Então é simples, é muito fácil. Não vai cair o braço de ninguém. Então você deve ler a Bíblia, falar sobre a Bíblia, orar e cantar louvores a Deus. Ler uma porção das Escrituras. Simples, 1 capítulo, 4 capítulos por dia. 2, falar sobre o texto que leram da Escritura. O que chamou a atenção, o que eles entenderam. Se eles lembram de alguma coisa, querem fazer um comentário, é simples. Que a família compartilhe sobre a palavra de Deus. Que a família pense sobre a palavra de Deus junto. Orar. Orar em família. 3º ponto do culto doméstico, orar. O homem deve levantar a voz em oração por sua família. Ele pode dividir-se em um momento de oração com outros membros da família, mas deve sempre ser ele quem dirige a oração. Ele deve buscar e cultivar o hábito de impor as mãos sobre os seus filhos. Quanto tempo faz que você não ora com a tua família? Que tu impõe as mãos sobre teus filhos, sobre tuas filhas, sobre a tua esposa e invoca a presença do Senhor. São bem simples. Ler a Bíblia, falar sobre a Bíblia, orar e cantar louvores ao Senhor. Aí você pensa, você faz isso olha aqui para mim, todos os dias. Ensinando a fé, a Trindade, Jesus, os princípios, a ética, os valores aos teus filhos. Todos os dias. 365 dias no ano. 365 dias no ano. Os filhos ficam, cara, meus filhos são difíceis. Teu filho vai embora na faixa etária dos 18 aos 20 e passa voando, cara. Aproveita agora. Tu calcula aí 19 vezes 365 dias. Nosso engenheiro ali que gosta de números. 19 vezes 365 dias. Dá quanto isso aí? Olha nós. Olha aí, cara. Todos os dias. Você falando do Evangelho, falando da palavra, relembrando o que o pastor pregou no culto, uma canção que o Espírito usou para falar o coração, e vocês compartilhando. Tu acha que a Rede Globo vai dominar o coração do teu filho? Tu acha que aquele professor esquerdista, o culto doméstico, ele também, além de honrar a Deus, além de ser um dever que nós temos para com ele ajuda a discipular, a trabalhar, a formar o caráter dos nossos meninos e das nossas meninas. Os meus filhos já estão crescidos. Eu vou casar o próximo agora em abril. Vou casar o próximo em abril.
Aleluia. Minha filha, para a glória de Deus, eu não estou aqui, o pastor é santarrão e está mijando. Não, não é isso, queridos, não é isso. Deus sabe que não é. É isso. A minha filha, ela lê a Bíblia todos os dias com o seu marido. Ela aprendeu em casa isso. Ela aprendeu em casa isso. O Ezequiel vai casar em abril. Eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai continuar esse hábito para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu ensinei a ler os meus 2 filhos nas Escrituras Sagradas. Eu ensinei a lê-los. E daí um dia, quando eles eram ainda pequenos, Daniel conhece os meus filhos desde quando eles eram muito pequenos, eu levei a Kézia com a camiseta da Mini. Nós era pobre de marré. Não, eu era miserável. Pobre eu sou só hoje, tá? Hoje eu sou pobre. Eu fui miserável. Hoje eu sou só pobre. E eu ganhava muita roupa para meus filhos. E dentre as roupas que eu ganhei uma camiseta da Mini. E eu levei a minha filha para o culto, porque ela não tinha roupa, e o que ela tinha, e eu ganhei. E era Mini. Então o irmão Santana assim, esse é amaldiçoado, é das Disney. Ele vai desviar, porque tem mensagem subliminar, é maldito. Eu disse assim, é sério mesmo? Que esse ratinho é mais forte de todas as verdades que eu tenho ensinado a minha filha no temor do Senhor? Ora, se o sangue de Jesus, o evangelho que eu prego todos os dias para os meus filhos, vai perder por uma camiseta com um ratinho, cara. Que evangelho maluco é esse, cara? O pessoal tem medo. Ai, meus filhos... Ai, desculpa aí, quer fazer homeschooling? Faz homeschooling, prometeu. Ai, precisamos de escola cristã. Vamos fazer homeschooling. Ai, porque o mundo vai seduzir. Ei, pai... Ei, mãe, se um dia estiver assistindo essa pregação, se tu for um professor, se tu for um teólogo, se tu for um mestre, como a Bíblia diz, que é dever do papai e é o dever da mamãe, educar o filho no caminho do Senhor. Não tem Rede Globo, não tem cultura. Mas a cultura está cooptando os nossos filhos, está cooptando de pais ausentes, de pais ímpios, de pais pagãos. Pais piedosos, eles ensinam o temor do Senhor, inculcam na criança desde cedo, e pode mandar para a escola, e daí eu fui receber o canudo de mão dada com a Kézia, e o pessoal começou a gritar, BV, o que é isso, BV? E ele disse, boca virgem, pai. É, porque eu nunca beijei. As meninas chegavam e perguntavam para ela, tu é lésbica, Kézia? Porque assim, na tua idade está todo mundo, perdeu a virgindade. Ezequiel terminou o ensino médio. Eu disse, pai, só eu sou hétero. Todo mundo na minha sala é pan, bi, gay e mais um monte de coisa lá que tinha. Eu não sei as nomenclaturas aí, os caras já estão não sei aonde. Meus filhos passaram no ensino público e para a glória do Senhor Jesus, não perderam a fé e não perderão, porque eu creio na palavra de Deus. Nós precisamos de escolas cristãs, claro que é bom, por causa da matéria, por causa do conteúdo. A Bíblia continua nos dizendo que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. O sal tem que sair do saleiro, a luz tem que brilhar do lado de fora. Não adianta criar um monastério para o teu filhinho lá e achar que... Se tu não ensinar, ele vai se perder. Ele vai se perder. Então imagina 365 dias, todos os dias, abrindo a Bíblia, lendo a Bíblia, falando da Bíblia, cantando a Bíblia, orando a Deus, clamando ao Senhor, buscando ao Senhor, todos os dias, 7 dias da semana, 4 semanas do mês, todos os meses do ano, clamando, Deus, eu preciso de Ti, Deus, nós precisamos de Ti, Deus, nós precisamos de Ti, guarda os meus filhos, guarda a minha filha, protege, Senhor, nos livra, nós somos maus, nós somos pecadores, precisamos de Ti, a natureza humana inclina-se para o mal. Os jovens são tolos, os jovens são idiotas. Nos ajuda, Deus. Ei, queridos irmãos. Meus irmãos. Mas enquanto nós não fizermos isso, nós estamos vulneráveis aqui nessas estatísticas. Os nossos filhos vão para o ensino médio e se perdem. Eles ouvem sobre relativismo e caem. Eles ouvem sobre outra religião e todos caminham a Deus, e os nossos filhos começam a duvidar. Duvidam porque tu nunca abriu a Bíblia para o teu filho e para a tua filha. Eu abro um parênteses aqui. Onde é que está o teu filho? Onde é que está a tua filha?
Ah, mas de repente você sabe onde ele está fisicamente. Não, eu sei onde ele está. Uns não sabem onde estão os filhos. Felizmente, se perderam. Vão por aí no mundo. E eu te perguntasse, e qual é o nível de espiritualidade do teu filho? Que nível ele está? Onde é que ele está com relação a Jesus, a doutrina do Espírito Santo, da palavra de Deus? Onde é que ele se encontra espiritualmente? Você sabe me dizer? É a tua obrigação, homem. E o culto doméstico é uma ferramenta para formar o nosso caráter, formar a nossa espiritualidade, formar e formatar a nossa vida diante de Deus, para enfrentarmos essa cultura ateísta, pagã, relativista. Eu não vou entrar aqui no modelo de oração. Vou mandar para vocês isso no grupo dos homens. Mas eu gostaria de terminar com os benefícios do culto doméstico. Eu só vou ler. Já acabou. Meu tempo já foi. Só vou terminar com os benefícios do culto doméstico. 10 benefícios de uma família que todos os dias invoca o Senhor. Número 1. Primeiro benefício. O culto doméstico torna o ambiente familiar um lugar agradável e enriquece a comunhão entre os membros da família. Segundo benefício. Evita as desavenças e acaba com os focos de desunião, porque nós invocamos o Rei da Paz, o Deus Santo, o Deus Perfeito. 3. Leva os filhos a perseverarem em seguir a Cristo e determina o seu bem-estar na eternidade. Aqueles que invocam a Deus diariamente com seus filhos, investe na eternidade deles. Você está investindo na salvação eterna dos seus filhos. Quarto benefício do culto doméstico. Prepara-nos a render melhor serviço e a glorificar a Deus no trabalho diário, na escola, em casa, no escritório, no comércio ou na fábrica. Quando a gente se encontra com Deus em casa, a gente vai trabalhar diferente. Bendito seja o nome do Senhor. Lembra de Moisés? Quando esteve diante da presença de Deus, a sua face brilhava, o seu rosto reluzia. Vocês fazem, antes de abrir as redes sociais, alguém perguntou, pastor, o que tu faz? Tu tá maluco? Primeira hora do dia, 5 horas da manhã, antes de ver meus e-mails, antes de ver os problemas do Lar Esperança, antes de falar com o Ministério Público, antes de ver as coisas da igreja, antes de ver alguns líderes que estou treinando, antes de ver qualquer coisa, minhas redes sociais, mensagem do WhatsApp, antes de ver Facebook, atualização, a primeira coisa que eu faço é falar com o Senhor. A segunda é ler as Escrituras Sagradas. Tu vai a todas as demais demandas do dia de forma diferente. Lutero diz que quando eu não oro, eu trabalho. Mas quando eu oro, Deus trabalha. Diz que a vida dele se torna improdutível quando ele não começa diante de Deus, dizia Lutero. Então o culto doméstico prepara-nos a render melhor serviço e glorificar a Deus no trabalho diário, na escola, em casa, no escritório, no comércio, na fábrica. 5º lugar, dá-nos forças a enfrentar com coragem todos os problemas e tentações durante o dia. Vamos reabastecendo e pedindo a presença do Senhor. Quando vêm as tentações, e vai vir as tentações, você vai estar forte na força do Senhor. Tem muitos dos senhores que a lascívia domina o coração e os olhos. Tem gente que vai para o centro aqui, ó, é um ventiladorzinho, né? Ai, pastor, eu estou toda hora cobiçando mulher na rua. É a luxúria, é o pornô, é não sei mais o que. O teu problema não é a pornografia, nem a luxúria, a lascívia. É apenas um sintoma. O teu problema é falta de comunhão com Deus. Falta de amor e paixão pelo sagrado, pelo divino. Porque quando nós estamos cheios da presença dEle, essas coisas são mortificadas em nossas vidas. O Salmo 51 é a confissão de Davi com o pecado de adultério. Ele não fala sobre Betseba, ele não fala de adultério, ele não fala de luxúria. Ele diz,
Pai, volta a dar-me a alegria da tua salvação. Davi perdeu o prazer em Deus. Quando ele perdeu o prazer em Deus, ele encheu a sua casa de imoralidade sexual. Esse é o problema. A pornografia, a imoralidade sexual não é um problema, é um sintoma de um problema maior: a nossa falta de amor, de culto e de adoração ao Senhor. Se prostra diante do culto chamado sexo, porque nós não estamos erigindo um altar ao nosso Deus. Mas essa noite Deus nos chama. Aleluia. Quem dera você esteja ouvindo a voz do Espírito, Ele nos chama essa noite. Sexto benefício: faz-nos passar o dia na presença do Divino, o nosso amigo e ajudador. Nós somos íntimos. Deus não é um estranho. Todos os dias nós temos uma audiência em família com Ele. Aleluia. Todos os dias eu tenho uma audiência com Ele. Aleluia. Nosso amigo íntimo, pessoal, o nosso ajudador. Oitavo lugar. Oitavo benefício do culto doméstico: aumenta a influenciar a obra da igreja no mundo, porque nos adestra, nos capacita, nos aperfeiçoa, nos torna hábil e santificados para servirmos a Deus neste mundo. Nono benefício: anima outros lares a seguirem o mesmo exemplo. Coisa boa é quando a gente conhece famílias piedosas. Homens piedosos encorajam outros homens a serem melhores. Você é um encorajador ou você é alguém que a sua vida traz desânimo espiritual aos demais homens? Quem é você? Você é um que só drena ou você é uma fonte? Você é um doador ou você é um consumidor? Quem é você? Eu preguei um sermão atrás sobre isso. Em último lugar, último benefício do culto doméstico: honra ao Pai Celestial e manifesta a nossa gratidão por sua misericórdia e bênção de Deus. Demonstrando nossa obediência ao Senhor, nossa gratidão ao Senhor. Eu pulei o sétimo? Sétimo, eu falei: faz-nos passar o dia na presença do nosso divino amigo e ajudador. Certo? Eu falei muito rápido, perdão. Obrigado, Douglas. Acabou, por hoje está bom. Eu gostaria de lançar aqui um compromisso. Compromisso da Confraria Nils Taranja a partir de hoje. Quantos desejam e quantos querem assumir esse compromisso de todos os dias abrir a Bíblia, ler a Bíblia, falar sobre a Bíblia, orar a Deus, cantar louvores ao Senhor com a sua família? Se coloque de pé. Quero desafiar vocês a terem um compromisso sério a partir de hoje. Se você não tem feito, se você tem feito, peça a graça de Deus para continuar fazendo. Mas se você não tem feito o culto diariamente na tua casa, eu quero lançar esse compromisso. O compromisso do homem da Confraria Nils Taranja. O compromisso de um homem piedoso. Quer falar a partir de hoje a seguinte coisa: prometemos pela ajuda de Cristo. Prometemos pela ajuda, não na força da carne, pela ajuda de Cristo, que esforçaremos para andar nos diante de Deus em nossas casas, com um coração perfeito, e que manteremos o culto ali continuadamente, de acordo como Ele requer em sua palavra, tanto com respeito à oração, como à leitura das Escrituras, para que a palavra de Cristo possa habitar ricamente em nosso coração. Como diz Colossenses: habite ricamente a palavra de Cristo no vosso coração. Quero convidar você, o espaço é pequeno, não vou convidar você a vir à frente. Eu quero que você feche os seus olhos. Nós vamos clamar ao Senhor. Aqueles que querem fazer esse compromisso de prometer, a partir de hoje, prometer, com a ajuda de Cristo, a se esforçar, andar diante de Deus em sua casa, em sua família, com um coração íntegro, perfeito, reto, e que manteremos diariamente o culto ao Senhor em nossa casa. Não será fácil, mas será glorioso. Não será fácil, mas será poderoso.
Vamos falar como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Feche os olhos. Já comece a orar. Peça ao Senhor. Aqueles que não fazem, que nunca fizeram, reavaliem a sua vida diante de Deus. Peçam perdão para o Senhor essa noite. Peçam misericórdia ao Senhor. Mas não peçam perdão emocionados. Não peçam emocionados no que ouviram, mas comprometidos, raciocinando, conscientemente. Você foi chamado para ser um homem da casa, para ser um homem de Deus, um homem piedoso. Ore ao Senhor, ore ao Senhor, ore ao Senhor, ore ao Senhor.